A paz, boa tarde, a paz do Senhor Jesus a todos. Mais um programa Nele Pode, mais uma segunda-feira dizendo que em Jesus nós podemos todas as coisas, porque Ele nos fortalece. Nele Pode, um programa que leva à sua casa, leva ao seu lar a presença do Deus Todo-Poderoso, que pode todas as coisas, pode transformar a tua história, transformar a tua vida, transformar a tua família, pode abrir portas tão fechadas, e hoje, nesta noite, pode girar a chave que você tanto precisa para ter uma diferença na sua história. Nós viemos nessa tarde trazer a presença de Jesus. Para muitas pessoas talvez estão desiludidas, estão sem expectativa de vida, estão pensando que nada dá certo, que a sua vida talvez não preste, que não tem mais esperança, que nem o rapaz falou anteontem para mim, pastor Alex, eu não tenho mais vontade de viver, se pudesse eu me matava, tirava a minha vida, porque eu não consigo tal coisa, as pessoas me desprezam, e começou a falar, não tenho mais esperança. Eu falei para ele, rapaz, tu é jovem, tu tens 2 filhos, tu tens que deixar um legado para os teus filhos, uma esperança, e eles estão crescendo, e vão precisar na adolescência de ti. Então você que está em casa, você tem que olhar para os céus, da onde vem o teu socorro. O teu socorro não vem dos homens, o teu socorro não vem de algo natural, o teu socorro vem do Senhor, que os céus e a terra, Ele pode todas as coisas, e nele você pode. Daqui a pouquinho vamos apresentar nossos convidados, mas antes eu quero pedir para o pastor Anderson Ferrão fazer uma oração para abençoar esse programa, nossas vidas, os donos da rádio, o Rover e as pessoas que estão em casa. Fique à vontade, pastor. Boa tarde a todos, vamos orar? Pai, nós somos gratos a Ti, Deus, por essa tarde, por essa oportunidade, Deus, de nós estarmos aqui, Senhor amado, transmitindo através, Pai amado, desse canal, desse veículo, Pai amado, aonde pessoas, vidas, Deus amado, filhos Teus, Pai, serão alcançados, ó Deus, pelo Teu poder, pela Tua graça, pela Tua bondade, pelas bênçãos, meu Deus, que o Senhor está gerando aqui, através, Pai, dessas ondas amigas, dessa visualização, deste momento, Pai, em que pessoas, Pai, neste momento, talvez precisam de respostas, precisam, Pai, de um milagre. E assim como já foi declarado aqui através da vida do pastor Alex, Pai, tudo é possível a Ti, Senhor. Nada é impossível que Tu não possas fazer, meu Deus. E nesta tarde, nesse final de dia, nesse início de noite, nós abençoamos, ó Deus, cada pessoa, aqueles que estarão assistindo agora, estarão assistindo posteriormente, mas estarão sendo abençoados, ó Deus, de uma maneira mais do que especial. Oramos através do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Amém. Já declaramos então em nome de Jesus que as pessoas que estão em casa nesta tarde vão receber da presença do Deus Altíssimo. Aqueles que vão escutar mais tarde também vão receber da presença de Deus. Aquele que está doente, eu creio que pode ser sim curado pelo poder e pelo nome de Jesus. Aquele que está chorando, talvez não tenha mantimento em casa, a porta de emprego vai abrir pelo poder e pelo nome de Jesus. E aquele que nesta tarde sincronizar com o poder dos altos vai ver a resposta do Senhor. Mas eu quero apresentar primeiro, começando, quero que a senhora se apresente, pastora. Paz, eu sou a pastora Eva, do Ministério Eva com Deus. É uma honra estar aqui com vocês, entrando na casa de cada um, no trabalho, aonde estiver, e que eu peço a Deus que aonde as nossas palavras forem, né, que haja esperança, haja cura. Amém. Pastora Eva, seu esposo, seus filhos, o nome deles um pouquinho ali no povo, quem são eles? O meu filho é o Charles Lucas, ele é baterista da Som das Águas. É a Mônica, que é a Gabi, né, que é conhecida como Gabi, ela é da Lagoinha, né, dança lá. E tem mais 2 filhos, o Júnior e a Jaqueline, que já mora mais longe aqui. Amém. Está tudo aí fazendo a obra, o pastor Itamar. O pastor Itamar agora está aposentado, né? Mas é muito conhecido. Nós éramos conhecidos na cidade como o Ministério Kairos. A banda Kairos, né? Muita gente foi na igreja do pastor aqui, né? E agora eu estou lá na Ela com Deus e o pastor está aposentado, tá? É ancião, né? Tá quietinho lá. Pastor, se apresente, por favor.
quem é, família, ministério. Amém. Boa tarde, pastor Alex, boa tarde meus companheiros aqui de mesa. Aqui, me chamo Anderson Ferrão, sou do Ministério Farol Church, que está ali localizado na Valporto 120, casado com a Ana Luísa, pai do Anderson Daniel e do Lucas, né? 2 profetas ainda pequenos, mas profetas dessa nação. Uma honra imensa estar aqui. Sou natural da capital de Porto Alegre, mas já faz mais de 20 anos que estou aqui já nessa cidade que me acolheu, que me amou, que me abraçou, para poder desenvolver o meu chamado, o meu ministério aqui neste lugar. Aqui Deus deu tudo para mim aqui. Então me alegro imensamente, poder estar tendo essa oportunidade aqui juntamente, com os irmãos, estar aqui desfrutando de um tempo de boa conversa, de podermos conversarmos a respeito da palavra de Deus, daquilo que Deus tem para as vidas que estão aí nos assistindo. Glória a Deus. Enquanto estão se apresentando, estou no celular, porque eu estou compartilhando. Eu peço para você em casa já compartilhar, curtir e comentar. Por quê? Quando você compartilha, você dá uma curtida, você comenta, o Facebook entende que é importante e expande para mais pessoas visualizarem. Então, quando compartilha aqui, você compartilha na sua casa. Por favor, pastor, se apresente. Eu sou o pastor Eduardo Escobar, da Igreja Luz para as Nações, casado com a pastora Rose, ao qual temos um ministério há mais de 15 anos em Rio Grande. Estamos reabrindo em Pelotas também. Eu sou pai de 3 meninas, tenho mais os guris, não vou dizer o nome de todos, que a família é grande. Vamos crescer e multiplicar. E somos pais de muitos espirituais. Quero dar boa noite a você que está na sua casa, você que está no seu telefone, vai ver depois. Hoje vai ser uma noite abençoada para Deus falar direto ao teu coração o propósito de Deus sobre a sua vida, sobre o seu ministério, sobre o seu chamado. Amém, Alex? Glória a Deus. Não vai falar do nascimento das crianças, pode esquecer também, Aí vai errar do nascimento da B.O. para a esposa depois. Não vou dizer nada. Pastor, vamos louvar a Deus? Pode ser? Cante bem alto aqui para o pastor voz já aparecer. falou no começo, que Jesus ele entra nas casas, que haja cura, que haja esperança, e a gente tem que ter esperança porque ele vive, Vamos louvar então. É o hino da harpa. 546. Tem que ser mais alto um pouquinho, acho. Mais pertinho. Amém? Deus enviou seu Filho amado para perdoar, para me salvar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitórias, irei à glória ao meu Jesus, que vivo está, porque Ele vive,
temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Amém. Glória a Deus. A minha vida está nas mãos do meu Jesus que vive está. Quero mandar mensagem já, um agradecimento especial, um paz do Senhor para a irmã Regiane, irmã Bruna, irmão Loemir, irmão Reginaldo, irmã Jana, irmão Sandro, irmã Marli, irmã Carla, irmã Irenice, tantas pessoas, irmã Rosa Escobar, tua esposa, está ligadinha na mensagem aqui. Eu vou falar. Glória a Deus por suas vidas que estão aí já interagindo conosco, irmão o Rodrigo Alemão, mandou aqui por último agora. Todos estão não assistindo, mas compartilhando com nós do grande amor de Deus, estão juntos com nós na mesma fé. Eu quero, antes de perguntar um pouquinho para vocês do tema do podcast hoje, é Nele Pode. O podcast é Nele Pode, né? Nele pode ser feliz? Amém. Coisa boa em Jesus, que felicidade nós temos, né? Porque lá atrás, outrora, eu tinha picos de felicidade, mas tinha picos de depressão. E era um alto e baixo, uma roda gigante, né? Existencial muito grande. Aquela felicidade e aquele problemão que levava para o fundo do poço. E muitos picos eu tive de depressão, muitos. Mas graças a Deus e Jesus nós temos estabilidade emocional. Ele nos mantém sempre no mesmo nível, isso é muito lindo. Nele nós conseguimos, na rocha, ter uma firmeza, e vem um vento, a gente balança um pouquinho, mas como a palmeira balança e permanece em pé. Antes de entrar nesse tema, eu quero pegar essas cartinhas do Kiss Bíblico. Um Kiss Bíblico aqui não é propaganda, porque não vendo, tá? Compramos na internet, não vem nada para nós, mas é um Kiss Bíblico, são umas perguntas, umas cartinhas que é legal, nós temos em casa, temos na igreja, para compartilhar um pouco da palavra. E esse quiz são 3 jogos diferentes. Esse quiz é o Quem Sou Eu? Então, fazer de modo geral para os 3, tá? O primeiro que absorveu, eu sou fulano, já fala, tá? Eu vou fazer quem é, para não constranger ninguém. Mas é bem facinho, esse é o mais fácil de todos. Assim, quem sou eu, tá? Tem que acertar o nome da personagem bíblica. E depois, quem acertar, quem falar primeiro, já fala a pessoa de casa o que essa pessoa mais ou menos fez, o que ela pode se inspirar nessa pessoa e o que a Bíblia, através dessa pessoa, passa, ensina para ela ter uma vida em abundância, uma vida feliz. Então, quem sou eu? São 4 pistas. A primeira: eu vi descer do céu um lençol cheio de animais. Atos 10, do 11 ao 13. Segunda, ele está se arriscando, vamos medo de errar. Segunda, curei um coxo. Atos 3, 6 e 7. Terceira, andei sobre as águas do mar. Mateus 14, 29. Pedro, ô glória! E a segunda é Jesus curou minha sogra. A quarta pista. Então fala um pouquinho sobre o apóstolo Pedro. O que as pessoas em casa podem aprender de Pedro e se inspirar para ter uma vida mais plena com ele? Eu entendo, né, que Pedro tem, quando eu prego, Pedro tem 2 tópicos: Pedro sem o Espírito Santo e Pedro depois do ato de apóstolo com o Espírito Santo. O que tem isso, pastor Escobar? Eu quero que você na sua casa entenda que Pedro sem o Espírito Santo, ele teve medo. Pedro sem o Espírito Santo, ele negou Jesus. Pedro sem o Espírito Santo, ele usou a espada, cortou a orelha do mato. Pedro sem o Espírito Santo, ele afundou, como o pastor disse, nas águas, porque ele olhou para o problema. Agora Pedro com o Espírito Santo, aí Pedro é com autoridade. Pedro prega e ganha mais de 5.000 almas. Pedro cheio do Espírito Santo, quando curou o peixe, não tenho ouro nem prata, mas levanta e anda, o que eu tenho eu te dou. Então é isso que Jesus tem para você. Você pode ser um Pedro que pode estar frustrado, você pode ser um Pedro que pode estar decepcionado, você pode ser um Pedro que passou a noite toda tentando, porque aqui até está no meu celular, que a palavra do Senhor dissesse é ser Lucas 5, a pesca maravilhosa. Porque Jesus chegou naquela manhã e pediu, e estava querendo pregar a palavra, né? E a multidão oprimindo, apertando Jesus. Jesus tinha que estar bem, Jesus tinha que estar confortável para ministrar a palavra. E Jesus olha o barco de quem? De Pedro. Sim. Olha o barco do discípulo dele, vai lá, entra no barco, pede emprestado, e Pedro assim, vai,
Pentecostes, e ele foi lá, pregou. Depois de pregar, ele olhou para o Pedro, conhecendo 100%, sendo um homem de Deus. Ele viu que Pedro estava frustrado, ele viu que Pedro estava decepcionado, ele viu que Pedro estava num, né? E aí, Pedro, vamos mais lá para o fundo. E assim, mestre, eu passei a noite toda tentando e nada peguei, mas sob a sua palavra eu vou lançar a rede. Então hoje, quem sabe você, seu ministério, você não canta mais, você não profetiza mais, você não ora mais, você está lavando a rede na sua casa, você desistiu na beira do caminho. Então é o momento de eu dizer assim, sobre a palavra de Jesus, volte a lançar a rede, volte a fazer o mandado de Deus, o ide do Senhor na tua vida, né? Porque nele tudo pode, você pode conquistar, você pode vencer. Então é essa palavra que eu tenho de Pedro para a tua vida, para a sua casa, para o seu ouvido, né? Não desista, né? Não pare. Deu tudo errado a noite inteira. De repente, tu tá naquela palavra, o choro pode durar uma noite, essa noite não passa. É dia após dia e continua sempre a noite. Mas a Bíblia fala, né, com propriedade, o choro até pode durar uma noite, mas a alegria vem amanhecer. E o amanhecer aparece. Para Pedro, o amanhecer foi onde Jesus pisou no barco. Jesus pisa no barco, a vida da nossa é transformada. Testemunhos sempre tem, todos os dias, nossa vida é modificada. É Jesus botar o pé no barco, você pode ter certeza. Convida ele para o seu barco, convida para a sua casa, para a sua família, e tu vai ver a modificação que vai ter. E depois vai dizer, realmente, aqueles homens lá, aquela mulher, estavam lá tudo louco, lá falando de Jesus, transforma, cura, reporte emprego. Realmente eles têm razão, a minha vida foi mudada. E vai ser mais um dentro da igreja contando testemunho, chorando, dizendo, meu Deus, foi a melhor coisa que eu fiz da minha vida, pedir para Jesus entrar no meu barco. Glória a Deus, né? Antes eu quero falar aqui que o irmão Rodrigo Alemão está lá na Casa de Resgate, na quinta, que todo mundo está assistindo lá através do celular dele na Casa de Resgate lá. Tem um outro Rodrigo, o da Gaita, que é o obreiro, está te tremendo aqui, botar um galão de água para tomar, ele falou. Tem a irmã aqui, ó, deixa eu ver o nome dela, Que não é coca. que era tua obreira, pastor Anderson. Cadê o nome dela? Cadê o nome dela? Agora eu acho que eu Trazer o falo. Rodrigo para tocar uma gaita. Pois é. Convidar ele gosta. Agora eu acho que melhor que eu falo. Mas vamos para a próxima perguntinha, então. Vou fazer direto para essa pergunta aqui. Depois fazer para o pastor. Eu vou te ajudar. Bom, Ele ensinou o cara para agora direto caminho. Agora sim, tem dar pistas grandes. Quem Pois sou é. eu? Primeira pista. Para eu derrotar os amalequitas, Moisés teve que ficar com os braços levantados até o pôr do sol. Segunda pista. Fui auxiliar de Moisés desde a minha mocidade. Me chamava Oséias, até Moisés mudar meu nome. Me tornei o sucessor de Moisés. Aquele que entrou na terra prometida foi o sucessor de Moisés. Precisa de mais algumas pistas aí, mas eu acho que acredito que é Josué. Josué, segundo o derivado da Bíblia, é Jesus, né? O primeiro nome foi Josué, né? Aí foi modificando até o nosso Jesus foi hoje. modificando, né? ali, foi pegando as raízes ali na hebraica ali, né? Então, enfim. Então, para eles lá, o que Josué pode passar para quem está em casa hoje? O Josué é um líder, né? Exemplar. Mas antes de ser líder, ele foi servo. Né? E se a gente não se torna servo, a gente não se torna líder. Né? A gente não consegue alcançar um nível mais profundo. Às vezes a pessoa quer passar pelo processo e ir direto, né? Ao posto mais alto, né? Chegar na elevação maior. Mas antes disso existe um processo, né? De cuidado, de fidelidade, de poder, de fato, né? Entender, aprender com aqueles que já passaram, né? Por caminhos. E até mesmo no momento, né, de angústia em que Josué ali, né, lá no primeiro capítulo, talvez ele se sentia tão impotente, tão talvez assim achando que será que eu consigo conduzir esse povo, né, liderar toda essa gente, né? A palavra do Senhor é a mesma palavra que é usada para nós nos dias de hoje, para você que está nos assistindo. Ser forte e corajoso, né? Ser forte e corajoso. Não disse eu, ser forte e corajoso, e ele repete, porque ele quer que essas convicções, ele quer que essa verdade de filho, de pessoas que foram chamadas por Deus, possa de fato impactar, né, a sua vida. Impactando a tua vida, você vai conseguir impactar a tua casa, vai conseguir impactar o teu trabalho, tua comunidade, a tua vizinhança, teus amigos, enfim, todas aquelas pessoas que estiverem perto de você, você tendo características em que você se mostra, né, como alguém que não desiste, que não para, que não, né, e
não desistir, não quer dizer que você não vai, muitas vezes, ter medo. Né? Às vezes o medo às vezes é até necessário, mas o medo não pode dominar, gerenciar as tuas atitudes. Não pode, né, conduzir as tuas ações. Então, seja forte, seja muito corajoso, porque certamente Deus conta com você para uma grande obra que Ele tem para a tua vida. Meu Deus, de líder, né? Jesus quando nos chama, Deus quando nos chama, Ele não quer que a gente fique, a gente fala muito sobre isso, como cauda, mas como cabeça, né? Sim. Nós não podemos deixar que as coisas do mundo venham sobre nós como um caminhão de aterro e nos coloque para baixo sufocados. Sim. Nós temos que nos erguer. Somos as águias, como né? Ele, que é o sol da justiça, né? E resplandecer. Por isso somos chamados luzes do mundo, né? Nós somos aquele que brilha em meio à decepção, em meio à depressão, em meio às trevas. Nós somos aqueles que temos que ter essa responsabilidade, puxar para nós. Eu e minha casa servirão ao Senhor. Sim. Chega de bagunça na minha casa, chega de droga, chega das pessoas traírem, chorarem, os filhos serem abandonados e ficarem com traumas. Chega, eu vou tomar uma posição. As desculpas têm que acabar em nós, né? As desculpas que a maioria de nós às vezes dá ou dava, né, antigamente, antes de conhecer Cristo, precisa acabar em nós, né? Eu não posso, consegue sim, mas na força do Espírito Santo antigamente, quando nós não tínhamos o Espírito Santo, talvez até valia, mas agora a gente tem essa presença do Espírito Santo. Ó, a Carla Rosa, a sogra dela, contigo, ela falou. Que maravilha, Carlinha, Deus abençoe aí, um abraço aí, Deus abençoe grandemente aí. Irmã Marlica estando junto também, amém. Posso crer na manhã, irmão Bruno ajudando com as crianças aqui e ligadinho no programa, tantas pessoas, a gente vai devagarinho falando. Mas, pastora Eva, quem sou eu? Não treme, não fique nervosa, que estamos aqui para ajudar. Ajuda a estar. Ó, quem sou eu? Meu adjuntor escolheu o meu nome. O marido dela escolheu o nome dela. Uma serpente me fez perder a pureza. Sou a mãe de todos os seres humanos. A última pista. De parte do meu adjuntor fui formada. Quem sou eu? A Eva. Qual é o seu nome? Eva. Pô, Eva, não tem graça, né? Então, o que pode falar sobre essa personagem bíblica, a Eva, as pessoas que estão em casa, para as pessoas absorverem um pouco o que Deus quis falar? A Eva. A gente fala sobre a Eva, né? Que fala sobre, quando lembra da Eva, lembra sobre a desobediência, né? E com desobediência a gente não vai para frente no caminho de Deus. A gente tem que ser firme, né? Tem que ser forte, corajoso, como o senhor disse, e não desistir, não desobedecer, porque de nada vale a gente ir para a igreja, pregar, falar em línguas, orar pelo irmão, até fazer caridade, fazer tudo, mas saiu da igreja, desobedecer. É o que mais acontece hoje em dia, né? É a desobediência que leva as pessoas para o pecado, né? A desobediência que... Estou nervosa, gente, é a primeira vez, mas... Né? Mas é o que eu estava vendo, assim, que Jesus está me mandando, que a gente tem que ter persistência, tem que ter Jesus como foco, né? E você que está aí na sua casa, vou repetir de novo o que o pastor falou, seja forte na sua casa. Se ninguém quiser obedecer, obedeça a você, porque na palavra diz que eu e a minha casa serviremos ao Senhor, mas tem que começar pelo eu, você. Faça a obra na sua casa, ore pelos seus filhos, ore pelo seu esposo, ore na madrugada, ore quando ele vai sair para trabalhar, o seu esposo, o seu filho. Você tem que ser um alicerce dentro da sua casa, não desobedecer, porque se a gente desobedece, deixa uma porta para o pecado, e foi o que Eva fez, né? Eva desobedeceu, porque teve a tentação, né? Teve a tentação, mas o que diz na palavra? Que a gente tem que resistir. A gente tem que resistir à tentação. E quantas vêm pra gente? Muita tentação, né? E ele fugirá. Muita tentação no dia a dia da gente, quanta coisa vem, mas a gente tem que resistir. E ela foi fraca, a gente não pode ser fraco. E através dela, daquela fraqueza ali, quanta coisa ruim aconteceu, né? Mas hoje nós temos o Espírito Santo de Deus com nós, que nos orienta, que nos cuida, que nos ajuda. E eu digo para você na sua casa, ser feliz com Jesus, porque é possível. Com Ele a gente pode, mas é só com Ele. Ser forte, ser corajoso e
ser feliz com Jesus. Amém? Irmã Neida, irmã Nara, irmã Lucimara, quem mais que não falei aqui no nome? Irmão Mateus, o irmão Sandro, que faz outro podcast, também reveza comigo. Todos estão aqui falando alguma coisa. O irmão Reginaldo, já antes da senhora, falou: Eva, botou aqui Eva. Já respondeu a pergunta, acho que você na primeira, na segunda opção já falou lá de casa: Eva. Eu mandar um abraço para a irmã Marli, um abração para a minha pastora Francine também. Glória a Deus. Então, o tema podcast é Nele Pode Ser Feliz. Vou começar pelo pastor Anderson. Pastor Anderson, nele pode ser feliz? Como é que funciona hoje em dia essa onda que tem tanta depressão, tantas pessoas tirando a vida, tantas pessoas não querendo mais trabalhar, se atirando as drogas, não querendo mais compromissos? Quem você falou de Josué, não querendo assumir mais responsabilidades com a família, qualquer coisa é motivo para irritação, jogar tudo para cima. Nele pode ser feliz? É uma pergunta muito interessante, né? Mas ao mesmo tempo, né, sendo uma pergunta, né, que parece ser tão fácil de ser respondida para nós, talvez para algumas pessoas se tornem um obstáculo falar a respeito de felicidade, né? Ser feliz. Pessoas que talvez elas estejam ainda à procura da tal felicidade. Até existe um filme, do Smith, né? Aí, que é, né, a procura da felicidade. Então, será que é possível ser feliz? Será que eu consigo ser feliz? O que eu preciso para ser feliz? A gente realmente precisa responder algumas perguntas para que, de fato, a gente encontre essa verdadeira felicidade. Porque algumas pessoas dizem assim: pastor Alex, meus amigos que estão aqui, para mim ser feliz, eu preciso ter um pouquinho mais, né? Se eu tiver um pouco mais de dinheiro, aí eu vou ser feliz. Outros talvez digam assim: se eu tivesse aquela casa, se eu tivesse aquele carro, se eu tivesse até aquele, né, marido que aquela mulher tem, aquele esposo, enfim, e aí vai, né? A pessoa, ela procura a felicidade, ela coloca a felicidade em coisas. E até talvez pessoas como nós, né, dizem assim: se eu tivesse a igreja, se eu tivesse a quantidade de gente, né, se eu tivesse isso ou aquele outro, a gente, né, eu seria mais feliz, eu seria mais alegre. Mas será que isso de fato é a essência da felicidade? E aí eu me lembro das palavras do ensinamento de Jesus Cristo, que nos ensinou, né, a respeito de quem é feliz de verdade. Bem-aventurado, né? Os bem-aventurados são aqueles, né, que sofrem perseguição, paciente, perseguido, e aí vai por diante, né? Ali quando ele fala das bem-aventuranças, aonde ele diz assim: feliz será, né? Então a felicidade, muitas vezes, ela é encontrada no momento em que às vezes a pessoa está ali passando por uma dificuldade, uma enfermidade, um problema na família, mas aquilo ali não tira a alegria, não tira o prazer dela, não coloca ela numa situação: não, está tudo acabado, está tudo terminado, a melhor coisa que eu posso fazer é tirar a minha vida, né? Mas isso só se dá quando a pessoa, ela se encontra com a real felicidade, com o real sentido da felicidade. E a felicidade, a verdadeira felicidade, tem o nome: Jesus Cristo. Amém. Quando a gente se encontra com Jesus Cristo, quando a gente se depara com essa real felicidade, a gente percebe que é sim possível ser feliz. Por isso, né, você que está aí assistindo, você está dizendo assim: puxa, mas eu nunca recebi, nunca vivi essa felicidade. Talvez é porque talvez você não encontrou, né, de fato a pessoa que pode trazer essa alegria, esse prazer, essa felicidade, esse contentamento, para que você se sinta pleno, completo, abundante em todos os aspectos da tua vida. Com pouco ou com muito, você pode ser sim muito feliz. Então, já aqui em João 8:12 diz o que o senhor está falando aí. Diz assim: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas
terá a luz na vida. Amém. É isso aí. Amém. Pastora Eva, através do telefone do Luan, a sua filha mandando beijo, a Mônica. Ei, eu aqui é a Mônica, beijo, mãe. Quero mandar um beijo também para minha esposa que está aqui conosco, compartilhando ali. Ela que é a nossa secretária, compartilha, manda para um, manda para outra, manda para grupos. Muito obrigado. A pastora Indiara está aqui junto com nós aqui. Também, só vocês mandaram, não vale a pena. Mandando um beijo para minha mãe, para meus filhos, minha neta, estão assistindo também em casa. Um beijo todos pro nossos lá. Esposa. Lucas. Pastor Anderson, o senhor falou algo aí que se eu não fosse ainda da igreja, ou eu vejo o pensamento de alguns em casa, pensando, mas para ser feliz eu tenho que entrar para a igreja, mas não quero entrar para a igreja. Sim. Não tem necessidade de entrar para a igreja. Esses pensamentos vêm para quem não tem um conhecimento ainda do Evangelho de Jesus, né? O que o senhor falaria assim, sobre o que o senhor falou, para ser feliz tem que encontrar Jesus? Como encontrar Jesus? Como a pessoa pode hoje buscar Jesus na casa dela? Hoje buscar Jesus, né, sozinho, hoje diante de um mundo em que o sistema ele está completamente amordaçado para esse tipo de situação. A gente vive oprimido. A gente vive debaixo de uma opressão, né? O sistema, esse mundo, de alguma forma, de alguma maneira, crendo você ou não, ele tem um aspecto de decadência. E como assim decadência? A decadência é por causa do pecado. Foi por causa do pecado que esse mundo ele se tornou dessa forma, aonde as pessoas elas se tornam muitas vezes amargas e você está dizendo, olhando talvez, mas eu não quero fazer parte de uma igreja, eu não quero fazer parte, né, de uma comunidade, eu não quero, eu estou assistindo vocês assim porque eu achei interessante o tema, né, a respeito de felicidade e vocês estão abordando aí, então isso é uma questão religiosa? Ela não é uma questão religiosa, né, apenas, mas ela é uma questão de que um dos pilares que faz e contempla a vida de uma pessoa é a espiritualidade. É a espiritualidade, indiferente, né, do que você crê. A espiritualidade, ela faz parte, né, do pilar da pessoa. Se essa parte espiritual ela é fragilizada, você não encontrou o real propósito, o real sentido da sua vida, você acaba, né, tentando preencher este vazio com outras coisas. E aí a gente vê as pessoas tentando o quê? Usar bebida, usar droga, né? Usar sexo, usar tantas coisas para poder preencher esse vazio, né, dentro dela, de tal forma que ela vai ficar ali o quê? Buscando uma vida inteira. Então, você tem casas, eu acho que eu não preciso estar numa igreja para ser feliz. Talvez você esteja, com todo respeito, totalmente, né, com muito carinho, talvez totalmente equivocado do teu pensamento. Não é questão de estar numa igreja que você vai se tornar feliz, mas você buscar, de fato, a essência da espiritualidade, o real sentido, né, da verdadeira alegria. Então você pode bater em várias portas, buscar várias portas, mas a real felicidade, a felicidade duradoura, aquela que todo mundo deseja, que a gente gostaria de comprar ali na farmácia, que não tem para vender, buscar no supermercado, na prateleira do supermercado, mas você não vai encontrar. Você só vai encontrar de uma forma, abrindo a tua alma, o teu coração, para que essa real felicidade possa entrar. Até porque felicidade, pastor Alex, ela não é abstrata, né? Ela não é abstrata, ela está num sentido concreto, ainda que a gente não veja felicidade, mas as ações demonstram a nossa felicidade, a nossa alegria. É difícil, né? Sem conhecer o Evangelho, a pessoa ser feliz de verdade. Tem momentos, né, de prazer, de alegria, mas muitas vezes depois da noitada do álcool vem aquela depressão que a pessoa, o que eu fiz da minha vida? Gastei todo o meu pagamento o mês inteiro numa noite. E assim vai, puxa, traí minha mulher, consciência pesada em casa, o que eu fiz para descobrir agora? E sempre com aquela noia, né, que nem o pessoal dependente de química, às vezes, né? Sim. Sempre lá, será que vai descobrir? Será que vão contar? É sempre um vazio, né? É sempre em busca de preencher um vazio que não é preenchido por coisas, né? Essa é a questão, né? Aí a pessoa trabalha mais de 12 horas para tentar preencher esse vazio e aí por diante, né? Vai tentando. Pastor André Neemias assistindo, um abraço também. Tantas pessoas mandando mensagem, não vou responder aqui porque não dá, irmãos.
É muita mensagem aqui, mas um abraço para todos vocês. Deus abençoe, obrigado. Continue compartilhando, por favor, comentando, colocando sua curtida para o Facebook expandir para mais pessoas. Pastor Eduardo Escobar, tem como ser feliz nessa terra? Como é que a gente pode ser feliz? Como é que as pessoas podem ser felizes? Eu acredito e creio, felicidade, que nele tudo pode, nele pode. Eu sou uma pessoa que vim para o Evangelho, não nasci num berço evangélico, né? Meu pai não era cristão na época, minha mãe também não era. Fui criado, né, com outras religiões, e o dia que meu pai entrou, decidiu entregar a vida para Cristo, ele mudou. Eu vim pela dor, cada um tem, né, um chamado, um propósito. Eu saí de Rio Grande com 18 anos, fui para Porto Alegre. Em Porto Alegre eu me tornei sindicalista, político, fui diretor da CUT, diretor da Federação dos Metalúrgicos. Lá eu queria, disse para meu pai, eu vou crescer, eu queria que nem encontrar a felicidade. Só que eu nunca consegui encontrar a felicidade. Houve um acidente comigo, eu fiquei sem caminhar 2 anos, e o meu pai já era pastor na cidade de Rio Grande, ministério já aqui, já estava na igreja orando 8 anos, que foi orado para me converter. E eu fui na igreja, pela busca da felicidade. E se você disser para mim, na felicidade, eu acredito que nele só, né? Tem até um hino que diz, e nas lutas de cada dia, é ele só que pode, né? Então, muitas pessoas fazem, que nem você falou, vazio. Quando Deus criou o homem, ele já criou um homem e foi lá e enfiou a mão naquele bonequinho de areia, assim, aqui só vai morar a minha presença. Então não adianta, a pessoa tenta refúgio, que nem o pastor que falou, em bebida, em droga, em noitada. Já vivi isso, já vivi no mundo. Eu não nasci, que nem eu falando desse evangelho, vim de bailões, vim dessas coisas, tudo. E depois vem aquele vazio, aquele desespero, que quando eu entrei na igreja, eu digo, Senhor, eu vi um rapaz cantando, eu olhei para aquele rapaz, e eu nunca vou me esquecer. Eu digo, Senhor, se um dia eu for crente, eu ser que nem ele. E aí Deus passou e Deus me transformou, que nem aquele jovem, tomado pela graça, pela bênção. E a felicidade, o maior que tem, é o amor. Por que isso? Porque o amor de Cristo, ele é incondicional. Porque a mãe ama um filho, mas muitas vezes joga um filho no lixo, abandona um filho, né? Mas Jesus jamais, a Bíblia diz assim, eu não vou escolher, jamais vou lançar aquele que vem me fora. Então o amor é incondicional. Pessoas às vezes estão em casa e não tem amor de pai, não tem amor de mãe, não tem amor de irmão, nem se acha na família, nasci na família errado. Ei, Cristo está te dizendo, vem que eu tenho a solução, vem que eu tenho. Pessoas com depressão, que agora é o auge que está vendo, está nascendo crianças autistas, agora tem o TOD, tem não sei o que mais, minha filha é professora mais velha. Então quantas coisas lindo, e Jesus veio para consertar, para mudar, para curar e para preencher esse vazio. Eu acredito que só ele tudo pode, porque ele pode mudar, dar felicidade, e o verdadeiro amor é em Cristo Jesus. A irmã Rita falando que só Deus pode suprir o vazio. A irmã Eunice dizendo que tudo isso é uma construção, né? A pessoa tem que buscar Deus e vai aos poucos, passo após passo, tendo encontro com Deus e construindo a espiritualidade. A irmã Regiane falando lá, que tu ajudaste muito ela, e lá no ministério, depois de tantas coisas, né? Fumando, bebendo, ela fala, uma vida desregrada, hoje ela está com uma vida estabilizada, glória a Deus por isso. Lenira Ferrão, o que é? Esposa? Minha esposa, meu pai. Olha aí. Lá em Guaíba, de Guaíba. Tá dando aqui, ó. Que bênção. Tá Um abraço da Lenira Ferrão. Abraço. Estava lá ontem. Saiu hoje, né? Na verdade, cheguei. Estava lá com eles até hoje, né? De manhã. Irmã Michele Lopes. Glória a Deus. Irmãos, eu quero... Pastor Eduardo, tu dissesse aí que realmente tem tantas doenças, tantos problemas, né? E tantas pessoas se sentindo rejeitadas hoje. Essa rejeição que a pessoa sente, pai, de mãe, de familiar, jovens se sentem incompreendidos, o pai e a mãe querem melhor, mas sempre se sentem incompreendido, por isso que às vezes tentam buscar solução nos amigos errados, no mundo, né? Qual o conselho para essa juventude que está hoje se achando vitimizada por tantas situações, na verdade, a falta de Jesus que eles têm? Muitos jovens estão presos, infelizmente, nos seus quartos, né? Muitos jovens estão presos em jogos de internet, muitos jovens, os pais não têm acesso do que eles estão fazendo, e aí aquilo vai ocupando a sua mente, vai entrando no vazio, ele se acha deslocado, ele não tem amigo, ele tem pessoas que têm pânico de sair para a rua, pânico de ir para casa, pânico de ver pessoas, de ver gente, e assim se vai. Eu creio que o conselho que eu dou
É você na sua casa, você não precisa sair de onde você está do seu quarto agora. Você, né, realmente precisa pedir, você dobrar o seu joelho, você nem dobrar o seu joelho em pensamento, dizer: Jesus, me ajuda. Jesus, tira esse vazio que está no meu coração. Afasta de mim esse medo que eu tenho, tira de mim. Quantas testemunhas eu já vi de pessoas que realmente, a pessoa tem que, porque a Bíblia diz que tem um livre-arbítrio, né, pastor Alex? A pessoa tem que querer. O primeiro passo é querer. Jesus, a Bíblia diz que ele é manso, humilde, e ele não arromba corações. Eu tive que querer. Eu, para mim, encontrar felicidade, hoje eu posso dizer diante de vocês, que eu tenho uma família sólida, eu tenho uma família abençoada, eu tenho uma esposa que não é uma esposa, é uma amiga, é uma mãe, é uma companheira, eu tenho umas filhas que eu não preciso bater, eu não preciso dar, eu só, isso é certo, isso a gente não gosta, isso, né? Então, eu tenho uma filha com 24 anos, eu nunca dei um tapa nela. Nunca bati, pai tá bravo, pai não isso, pai aquilo. Então assim, mas quantas pessoas a gente vê que os próprios filhos que criaram junto acham: minha mãe não me entende, o meu pai não me entende, aí vem os amiguinhos vão me entender, aí vão te oferecer, primeiro passo que vão te oferecer, um cigarrinho. Eu vim do mundo e posso dizer a vocês: um cigarrinho não faz mal. Aí do cigarrinho você vai numa coisa mais forte, é só prova aqui, Jesus não. Está vendo essa água aqui? Se você pegar essa água e largar cinza, sujeira, ela vai turvar, vai sujar. Jesus, botar ele vai purificar, ele vai limpar. É isso que ele vai fazer na vida de cada jovem. Vai colocar, o primeiro passo que Deus vai colocar, pastor Alex, é o amor. Mas amar o próximo, né? Quantas pessoas, eu fico assim, no meu coração, a vontade que a gente tem de pegar, às vezes pessoas morando embaixo de uma lona, na rua, e de largar. Mas será que eles querem sair daquela vida? Será que eles querem mudar? Será que eles querem? Tem um bag, tem tantos. Será que eles querem sair? Porque, que nem eu digo para as pessoas, a gente já fez trabalho de rua, tem pessoas, a gente encontrou, né, missionários, infelizmente vou falar, a gente encontrou pastores, a gente encontrou tantas coisas que se entristeceram, pararam no meio do caminho. Fala de jovens que tem, nós entrando eu amo ganhar jovem, eu tenho um amor por ganhar jovem, eu tenho uma paixão, porque eu acredito no meu coração que o jovem é o futuro bispo, o futuro pastor, o futuro missionário, é amanhã, a igreja de amanhã. Então eu tenho um foco para o jovem, gosto, adoro, minha esposa também, gostamos de grupo de expressão. Até agora vem a festa, sair do carnaval, as pessoas. Pega o jovem, leva ele para uma chácara, para um retiro, dá ocupação para ele, faz para ele uma gincana, ocupa teu jovem. Pai também ocupa teu jovem uma coisa, né? Aqui, perguntas bíblicas, brinca com o seu jovem, interagir com ele, conversa com ele, porque muitas vezes não tem, o jovem não consegue abrir. O pai, ele tem vergonha, muita jovem não tem vergonha de falar com a mãe, aí fala para o outro, não, procura. Conversa com teu pai vai sempre querer o melhor para você, e assim é o Senhor Jesus, ele é nosso Deus, é nosso Pai, nosso amigo, que é o melhor para nós, e é o que está acontecendo, pastor Alex. Infelizmente a internet, que nem o pastor falou, que o mundo está vindo cercando o nosso jovem, e Deus pequeno, estão pegando o nosso jovem lá pequenininho na escola, os amiguinhos já influenciam. A minha filhinha diz: eu sou isso, sou cristã, meu pai é pastor, eu não gosto de Halloween nem é daqui, aí quer fazer Halloween, não gosto disso, não gosto daquilo. Ela já diz: eu criei assim, e as pessoas: que é isso? Não, entendeu? Tem muitas coisas, a gente está ensinando, tem que ver, estou pegando de outros países, trazendo para cá e dizendo que é. E os jogos mesmo têm isolado os jovens, né? E trazendo depressão, isolamento social e depressão, né? Esses jogos é muito perigoso e tem sido muito tempo já o motivo de muitos jovens estarem perdidos, né? Intencionais, né? Totalmente perdidos. O irmão Reginaldo Geinsper se batizou com o Senhor, lá falando aqui. A irmã Eliane Xavier, a irmã Eliane também está aqui. O irmão Fábio Araújo, Lisandro. Vai começar a aparecer. Bastante gente aqui, muita gente aqui não tem como falar. O Fábio Araújo é meu sobrinho. É sobrinho, né? Pastora Sinara. Isso, pastora Sinara. Glória a Deus. Só disse para arroz guardar o pão. Um beijo, Sinara. Pastora, nele pode ser feliz. Amém. Nele pode a pessoa estar em casa hoje, encontrar um motivo para rir de novo. De repente uma pessoa que está chorando desesperada nesse momento, está nos escutando com uma lágrima na garganta, que não consegue nem falar com ninguém, a lágrima presa aqui. Amém. E aqui dá vontade de chorar, e de repente entrar embaixo de uma coberta, tapar a coberta, tapar com o travesseiro o rosto e ficar ali escondida pro resto da vida, ou sair rua fora, deixar a família e nunca mais retornar. É possível ser feliz? É possível, porque Jesus é a saída, né? Aqui na Bíblia, eu gosto muito da Bíblia, irmãos. Aqui em João 16, aliás, perdão, 33, diz assim, tenho-vos dito isso, para que em mim tenhas paz.
paz já está dizendo esperança, alegria, felicidade. No mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Olha só, Jesus venceu o mundo e ele vence essa angústia, essa tristeza, essa depressão, só ele vence por nós. Porque a gente pode ter um melhor amigo, a sua mãe é sua amiga, seu pai é seu amigo, você tem o seu melhor amigo. Por mais que ele queira fazer por você, tem coisas que não estão no alcance da gente. Né? Você quer fazer alguma coisa pelo seu filho, tem coisa, pode dar um mundo, mas tem coisa que não está no seu alcance. Mas Jesus, ele pode ir, é nosso amigo, e ele pode tudo, sabe por quê, irmãos? Porque ele é dono de todo o poder, toda a honra, toda a glória dele, e ele vence tudo por nós. Ele diz aqui, eu venci o mundo, tenho de bom ânimo. Então, procura, se não consegue orar, né? Nesse momento é difícil, às vezes a gente ter força para orar. Eu costumo aconselhar, bota um louvor, né? Aqui todo mundo tem problema, não pense, irmãos, que eu não tenho. Eu tenho Jesus na minha vida. Então, quando vai aparecer um probleminha de noite, às vezes que a gente vai dormir, vem um pensamentinho já. Eu pego, a internet, ela tem o bem e tem o mal, então eu uso ela pro bem. O que eu faço? Já vou no YouTube, boto um louvorzinho, uma pregação, fecho os olhos e vai embora a depressão, vai embora a tristeza. Se agarre com Jesus, faça que nem o pastor ali falou, Jesus no barquinho de Pedro, bota Jesus no seu barquinho, um dia você vai cantar assim, Jesus entrou no meu barquinho, e a vida mudou, a vida muda, a minha mudou, dos pastores mudaram, todos nós temos uma história. Eu vim por amor, porque eu sou casada com um pastor Itamar, e ele era um cantor gaúcho, né? Até muito famoso na época. E ele tinha um amigo pastor. E esse pastor convidava ele para a igreja, deu o melhor presente para a nossa vida. Aí um dia o meu amor chegou e disse assim, olha, me apresentou o pastor e disse, olha, ele me convidou para ir para a igreja, vamos? E eu disse, é agora. E não saímos mais. Para honra e glória ao Senhor Jesus, só esperando o convite. Então, irmãos, dali eu posso dizer que eu comecei a ser feliz. Eu e os meus filhos. Eu e a minha casa. Eu e meus amigos, porque onde a gente pode levar a palavra do Senhor, a gente tem que levar. Esse trabalho bonito que Deus lhe deu a oportunidade, leva a voz da gente aonde a gente não consegue ir. Imagina quanta gente ouvindo. Então, o único conselho que eu tenho que dar, se apegue com Jesus. É a felicidade. É verdade. Tantas coisas que a senhora falou aqui, né, nesse momento. E o Salmo 23 diz assim, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Em verdes pastos me faz descansar e por águas tranquilas me guia em paz. Então você que está em casa nesse momento, não tem um rumo a tomar, não tem alguém para ter de exemplo, pega Jesus de exemplo. Pega uma Bíblia, lê a Bíblia, procura... baixar na internet. Hoje qualquer celular baixa a Bíblia, baixa uma Bíblia no celular, na internet ali, e começa, se não tem uma Bíblia física, começa a ler a Bíblia ali, e tu vai ver uma fonte de água viva descendo por tua alma, e tu vai sentir uma paz como nunca sentiste. Tu vais ver cair nos teus ombros uma opressão que você andava cansado, parecia que botava para baixo, você vai respirar e dizer, poxa, eu li a Bíblia, tudo saiu, parece que eu estou levinho. O que aconteceu comigo? Foi o próprio Jesus se manifestou. Conforme tu conversavas com ele, ele conversava contigo. E ela disse outra coisa, que uma vez convidada para ir para a igreja, ela colocou os pés e nunca mais conseguiu sair. Eu não sei com os pastores também, meu berço não foi cristão, e eu tive 500 mil religiões, vida louca, drogas, tudo que podia acontecer de errado eu fiz, muitas coisas erradas, não cabe nem falar aqui. Mas um dia o meu priminho de 9 anos me convidou, vamos para a igreja? E eu disse, vamos. E ali eu coloquei os pés também, eu nunca mais tirei meus pés daquele lugar. Porque é o melhor lugar do mundo, não tem outro lugar melhor. Porque não é a instituição, a igreja, não é um homem que é falho que nem eu, que estava à frente como pastor, é a presença de Deus que tu vai encontrar, é a escola que tu vai te dar um ensinamento do que tu tem que procurar e aquilo que vai te saciar a fome da tua alma, é um pronto-socorro que vai curar tuas dores existenciais,
é um livro que ensina como apagar o fogo que existe às vezes queimando como um aço no teu coração, e tu sempre desesperado, aí vem aquele refrigério. É este lugar chamado igreja, instituição, ainda que faz tu ter o norte necessário para ter paz na tua vida e orientar os teus, a tua família, e levar aqueles que você hoje vê que está com uma cabeça totalmente distorcida, não encontra saúde, não encontra paz, não encontra refrigério. Você vai ser o abençoador dessas pessoas através de uma atitude como Josué. Uma atitude tua vai mudar todo o rumo de muitas pessoas à tua volta. Você vai ser aquela pessoa que vai trazer a salvação para a tua casa, para os teus, para a tua família. Apenas tens que crer, te agarrar nessa palavra e botar em prática aquilo que estamos falando. Mano, está acabando o tempo, 6h20, temos 10 minutinhos só, 7h20 já passa voando, eu falei. Então, antes de falar alguma coisa para finalizar, eu quero que o pastor Eduardo aproveitar todas essas mensagens lindas que foram faladas, que aponte a mão para a casa das pessoas e leve a presença de Deus para cada casa, pastor. Deixa Deus te usar. Amém. Quero ser profeta nesta noite, Jesus. Quero aqui, diante do pastor Alex, diante do pastor que está aqui também, a pastora Eva, abençoar o teu lar, abençoar a tua casa. Assim como um dia Jesus entrou na minha vida, assim como um dia que o médico disse que eu nunca mais ia andar e eu ando, assim como um dia que Jesus entrou na vida da minha família, assim na vida que é a base. Eu quero que pessoas que estão paradas, Senhor, eu quero ser profeta, papai, neste lugar aqui, nesta rádio, para onde for, aonde chegar a nossa voz, que pessoas que largaram a rede volte de novo a pescar o amor, pessoas que desistiram no caminho, pessoas que pensavam, está pensando em tirar a sua própria vida aí, dizendo assim, não, eu não tenho sorte no amor, eu não tenho sorte na vida financeira, eu não tenho sorte na profissão. Não, eu vou te dizer, chama o carpinteiro que ele vai endireitar, está torto, vai consertar na sua vida, chame ele, fale com ele, nele pode. Eu quero ser profeta, pastor Alex, para jovens que estão presos, quem sabe em outras coisas ocultas, que estão, né, com muitas coisas na sua cabeça e pensando vazio, ou um amigo imaginário. Eu quero te dizer, convida o Espírito Santo para ser teu amigo, convida Jesus para entrar no teu barco nesta noite. Você que vai ouvir onde chegar, e quero abençoar esse programa, quero abençoar esse canal, quero abençoar a cada um, esse lugar que abriu, o dono dessa rádio, aonde estiver na TV, mas onde for ver, seja abençoado, que seja o próximo, Senhor, e que o Senhor é o pão da vida que vem alimentar. A cidade de Rio Grande é de Jesus. Eu costumo dizer que a cidade de Rio Grande não é de A, nem de B, nem de C, ela é de Jesus, porque tem uma Bíblia. Se você não sabe, hoje eu fico sabendo, tem uma Bíblia enterrada gigante no cassino, entregada por 2 missionários que estiveram aqui. Então está lá, em muitos anos está enterrada aquela Bíblia gigante, e aí daqui vai vir, pastor, o grande avivamento, a grande bênção. Eu quero abençoar o teu lar, a tua casa, que você encontre essa felicidade, a paz. Fale com ele, chame ele para o seu lado, em nome de Jesus. Amém? Amém. Amém. Irmã Regiane falou algo muito legal aqui. Diz que a igreja também é um hospital da alma. A palavra entra e cura todas as feridas. Essa mulher que lindo, muito, né? Essa mulher que lindo. Temos 7 minutos, rapidinho. Pastora Eva, considerações finais ali. Um abraço para alguém, uma palavra de esperança, fica à vontade. Vamos repartir o tempo para os 3 rapidinho. Vamos repartir então. Para você que está nos assistindo, que aproveite essa oportunidade, que não é sempre que a gente tem. Todo momento ele é especial. E esse momento especial que Jesus bateu na sua porta. Se você tiver força, abre essa porta, deixa ele entrar, convida ele para cear na sua casa, com a sua família, e seja forte, corajoso. Gostei dessa palavra. Que Jesus é com você. Eu quero mandar beijo para o pessoal da Ela com Deus, dos Ministérios dos Pastores, e fiquei feliz em participar, pastor. Que Jesus continue abençoando todos vocês. Aonde é o Elo? Quando no dia de culto, horário? Ela com Deus é na Otelo Gonçalves, culto. No antigo final da linha da São João. É ali onde é o Bubos, ali. O Bubos? Na frente do Bubos. Na frente do Bubos, no domingo e na quarta. Estão convidados. Que horário? 7h30 da noite. Então você que mora na São João, São Miguel, arredores, domingos e quartas, 7h30 da noite, ali bem no Bubos ali, Ela com Deus, ali em cima, né? Segundo na lugar. Vila Recreio. Não agora mudou, é do lado do mercado do Bubos. Bem agora na frente do mesmo. ginásio. Tá. Bem na frente do ginásio. Também o irmão Areniga Alteri mandando aqui um abraço para nós. André e Maninho Souza. Olha, André, eu batizei ela. É mesmo? Maninho consagrei obreiro. São umas bênçãos. Pastor Anderson. Amém.
Nosso agradecimento, obrigado, pastor Alex, pelo convite, obrigado aos meus amigos aqui, meus irmãos, pastores aqui que puderam colaborar com esse debate tão produtivo, tão abençoador. Louvar a Deus, né, pela sua vida, você que esteve juntamente conosco, você que se conectou, né, para estar aí compartilhando, nos ajudando, né, que esse veículo possa alcançar muito mais vidas, essa mensagem ela possa de fato alcançar, né, tantas pessoas, uma multidão de pessoas, que seja realmente, né, uma pesca maravilhosa esse final de tarde, início de noite de segunda-feira, do dia 9 de fevereiro, é o segundo mês do ano a recém, 2026 a recém está começando, não perca, né, a esperança, não perca a fé, o Senhor te ama, o Senhor tem planos, projetos, o Senhor tem promessas para a tua vida. Então, meu agradecimento, um abraço à minha família, todos os irmãos, né, que mandaram aí. Então, Deus abençoe cada um de vocês. Ministério ali, dias, o endereço? Ministério Farol Church, na Valporto, 120, né? Domingo, né? O nosso culto principal, 19 horas, né? Nosso culto de celebração. Na quinta-feira à tarde, nós também temos ali uma tarde de oração, de clamor a Deus, e as nossas reuniões ali que temos ali, fazem parte, contemplam ali a nossa igreja. Então, fica aí nosso convite para você que mora ali na redondeza, ali da Valporto 120, perto da refinaria Ipiranga. É bem perto da Refinaria Ipiranga, para ter um bem ponto de referência ali. Bem na frente mesmo, praticamente. Então, na não frente. tem Não tem como errar. Né? Se errar, vê o farol Agora, ali, né? refinaria de petróleo grandense. Exatamente, é a produção. A gente ali de hora ali, né? Amém. Glória a Deus. Pastor Eduardo Escobar. Eu quero também deixar para vocês que estão ouvindo aí, né? Você mora perto, né, da Recreio, visite a Igreja Elo. Se você mora perto da, quem falou, a Gaúcha, na Santa Teresa, visite o Farol. Se você mora na Castelo, na Redondeza, a Igreja Luz para Nações, a Igreja Pentecostal Luz para Nações, ela é bem na Rua do Guido, a Rua Irmão Inciso, número 4, na frente do ginásio, né, da Castelo. Na Castelo, da pracinha, está fazendo ali. Em Rio Grande estamos ali. E nós voltamos de novo, olha, pelo norte na cabeça, Deus, calma, senhor. Em Pelotas, no bairro Dunas, rua 27, todos os sábados, às 19h30, nós estamos num culto também abençoado ali, estamos retornando fazer o ID de Deus. Então, eu digo, se você é de Rio Grande, se você mora perto da Castelo Branco, nos visita, é quintas-feiras, a partir das 8 horas, é campanha, toda quinta-feira é campanha, e no domingo nós temos um grande culto da família, às 20 horas também. É isso, eu quero agradecer a todos que, né, compartilharam, o pastor estava aqui junto também da igreja, a irmã Eva, a pastora Eva, o pastor Alex, e que Deus abençoe a vida de vocês. Eu estou grato por Deus, só bênção. A missionária Nathalie Nunes chegou agora. A Nathalie de Santa Joso Catarina. Oliveira também, Pai do Senhor Jesus. Nathalie de Santa Catarina. Está em Criciúma. Criciúma. Criciúma que assistiu. Gente longe. Achou o link no Facebook, glória a Deus. Vai longe. Toda a família dela, um abraço, e todos os irmãos aí que nos acolheram muito bem quando a gente foi lá. Glória a Deus. E, irmãos, eu quero apenas, no final desse programa, dizer para vocês que vale a pena ser feliz. Vale a pena ter Jesus. Vale a pena a gente se esforçar e nos renunciar, nos matar todos os dias. Jesus deu uma bula, uma receita, né? A gente vai ao médico e pede uma receita, um remédio para ser curado. E Jesus deixou uma receita para nós. Ele diz: aquele que quer ser feliz, vinde após mim. Mas para ir após ele, pede mais uma coisa: negue-se a si mesmo. E essa receitinha que ele dá, quer ser curado, quer ser feliz? Duas coisas. Primeiro, vem após mim. Como é que a gente vai até Jesus? Procurando na palavra, pegando a Bíblia e lendo. Estudando louvores, estudando pregações, indo a uma igreja, indo ao encontro dele. A segunda coisa, negue-se a si mesmo. O que é? É a gente saber que a gente tem coisas erradas que tem que ser acertadas, que a gente tem que caminhos que estamos errados, que temos que também caminhos tortuosos, temos que pegar uma outra direção e caminhar por caminhos retos aos olhos de Deus. Então, negar a si mesmo também faz parte dessa receita para nós sermos felizes. Porque tem uma coisa que faz separação de nós e Deus. O que é, pastores? São os nossos pecados. Então seja feliz. Negue-se a si mesmo, negue as coisas erradas e diga: Jesus, eu quero ver uma vida nova contigo. Eu quero negar minhas vontades, meus desejos, e quero viver a tua vontade na minha vida.
eu quero renegar tudo aquilo que eu tenho de sonho, porque pode ser algo errado. Eu quero viver os teus sonhos, os teus projetos. Amém, irmãos? Sejam abençoados, sigam a presença de Deus, sigam os caminhos do Senhor, porque essa é a melhor opção que nós temos para te dar, é o melhor conselho. Te entrega a Jesus, confia nele, e o demais Ele vai fazer, Ele vai providenciar. Apenas te entrega e o demais Ele fará. Amém? Que Deus abençoe você que está em casa, Deus abençoe a sua vida, a sua família, Deus proteja, guarde, e segunda que vem eu espero você aqui de novo. Nele pode, nele você pode. Enquanto não chegar a segunda que vem, procure uma igreja, um ministério, se não for nós, o mais próximo da sua casa, e se entregue a Jesus em lágrimas. E o que você plantar em lágrimas vai colher em alegria. Amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém? 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 Muito obrigado a todos. Muito obrigado, minha esposa. Muito obrigado, Robert, por toda a oportunidade que nós tivemos essa tarde. Obrigado a você que está em casa, que acompanhou nosso podcast. Olha.